Fala, galera do Meteoro, começando mais um Meteoro Repórter, agora com áudio corrigido, que eu acabei de fazer 2 entrevistas com problemas técnicos, mas estamos agora com tudo funcionando. Ele tá com mais de 80 mil inscritos no YouTube, é o cara que mais tem denunciado os foragidos e os golpistas do 8 de janeiro, é meu parceiro lá no Diário do Centro do Mundo, e a gente vai falar um pouquinho sobre os protestos contra a PEC da bandidagem, que ocuparam o Brasil e mudaram a correlação de forças no Congresso. E também, a gente sabe o que a gente vai falar, gente? A gente vai falar bastante sobre os debates. Os debates que estão acontecendo em podcasts de extrema-direita e que eu venho defendendo aqui é o seguinte, não é deixar de ir nos debates, mas talvez ter um pouquinho mais de crítica e criar os nossos próprios espaços, equipar melhor a nossa esquerda, tratar desses assuntos que às vezes o pessoal acha que é chato, mas é muito importante. Eu vou conversar com o Vitor Panchorra, gente. A gente vai rodar a vinheta e vamos chamar ele aqui para essa conversa que vai ser bem animada, eu acho. Panchorra, uma honra, tava querendo te chamar faz tempo aqui. A entrevista vai sair só semana que vem, mas a gente já vai falar desses assuntos muito importantes. Tudo bem, meu cara? Como é que você está? Seja bem-vindo ao Meteoro. E aí? Você que é membro do canal, né? Tô no Meteoro! Zerei a vida! Primeiro eu levei a Ana lá no DCM pra você entrevistá-la. Agora eu te trouxe aqui. É isso. Muito legal, você fala que eu não tomo café com você? Sim, eu sou um péssimo amigo, mas pelo menos eu te conecto com as pessoas, pô. Não, sem dúvida, cara. Tô super feliz de estar aqui no Meteoro, né? Pô, quantos anos já acompanho o Meteoro aqui? E, meu, show de bola. Tô aqui mais uma vez. Mais uma vez não, tô aqui pela primeira vez, mas com você já, acho que Folha Democrata, DCE, Muito você tá bom. em todos também, né? Tudo, fazendo tudo, cara. Mas deixa eu te perguntar, Panchorra, a gente fez uma live lá no Sabadão do DCM, que teve uma discussão bem interessante, que você estava falando um pouco a respeito, que a esquerda é aquela coisa, né? A esquerda tem as ruas, a esquerda tem as bandeiras certas, mas a esquerda às vezes se perde em questões pequenas, né, cara? É um negócio, o pessoal acha que tá na década de 80, bota qualquer carro de som, de qualquer jeito, com um som mais ou menos. No momento, né, Vitor, em que as pessoas só assistem vídeo, cara. Assistem vídeo curto, assistem vídeo longo, gostam dos discursos, se interessam, às vezes podem mudar de ideia até politicamente a respeito do que tá acontecendo. E o nosso campo não colabora muito, né, cara? A gente fez aquele puta protesto com a bandeira do Brasil contra a bandeira dos Estados Unidos deles. E os caras da Auriverde, por exemplo, estão metendo bronca porque eles investem na técnica, né, cara? Como eles não têm muita inteligência, eles apostam na outra inteligência, que é a técnica, né? Cara, na verdade, quando você não tem conteúdo, você investe na cara, né, cara? Não tem jeito, né? Você não tem conteúdo, mas a embalagem é bonita. Às vezes você compra pela embalagem, não pelo que você vai ter lá dentro, né? Uhum. E eles estão mais do que certos, porque é o óbvio que tem que se fazer. Não adianta você ter um baita conteúdo, mas a capa é horrível, né? Então, a gente, não interessa. O ser humano é assim. A gente compra por impulso, a gente compra pelo que vê, né? Então, assim, nem sempre a pessoa mais bonita é a melhor pessoa para se estar perto, mas te chama a atenção, a primeira coisa é a beleza de tudo, né? É a técnica que você usa para vender tal coisa. Bom, eu sou técnico de som, né? Acho que vai para 25 anos, né? Eu trabalhei com muitas bandas, tinha um dos maiores estúdios de Santos, né? Gravei centenas de bandas, então a parte de áudio, em todo lugar que eu vou, eu sou aquele cara do toque, né? Eu tenho toque. Então o áudio tem que estar bom. E o vídeo, eu comecei a trabalhar com vídeo em 2012. Não, em 2012. Em 2007 eu comecei a trabalhar com vídeo. Então também já não sei nem quantos anos, já 20 anos, né, de vídeo. Então eu já trabalho com áudio e vídeo, tecnicamente, produzindo áudio e vídeo há muitos anos. E, cara, o que eu sinto falta de toda a nossa luta é realmente criar essa embalagem que não está sendo entregue, eu acho que da melhor forma. E nisso o pessoal do bolsonarismo, que eu evito chamar de direita, para mim nem existe direita. Para mim existe bolsonarismo e ala democrática, né? E a ala democrática abarca aquilo que a gente chamava de direita, que era o Fernando Henrique, né? Por exemplo, o Fernando Henrique, o Alckmin, né? E é isso. Então, assim, cara, eu fui lá na manifestação no domingo
E vou falar pra você, cara, foi uma coisa incrível. Eu fiquei muito feliz. Eu fui lá pra ser contado, eu não fui lá pra filmar, eu não levei equipamento, não levei nada, porque o meu intuito realmente era somente ser mais um ali, tá ali, participar daquilo, fazer volume, mostrar a indignação que a gente tá com relação a tudo isso. Mas, como um técnico, como todo bom técnico que não aguenta, por exemplo, eu achei lá o Fabrício Rinaldi, eu acabei ajudando ele na técnica. Coitado do Fabrício, né? Quando eu o vi carregando a câmera e fio e caindo e não dava pra passar, tava tudo espremido, eu falei, Fabrício, peraí, eu tinha levado minha esposa e meus filhos pra lá, e eu liguei pra eles e falei, olha, eu vou ficar um tempinho longe de vocês, fiquem em algum lugar seguro aí, que eu vou ajudar o Fabrício. E aí eu fui filmando ele, e a gente fez aquelas matérias todas lá, mas eu por trás da câmera, né? E é isso, o que a gente precisa, cara, é ter um pouco de estrutura, é se profissionalizar mais nesse momento. Porque, cara, vou te falar, nessa manifestação de domingo, eu tava entrando de vez em quando na internet, porque lá também tava muito ruim a internet, tava muito ruim, e eu vi que o próprio DCM, outros canais, o Ninja, tava todo mundo com dificuldade de transmitir a manifestação. Porque estavam pegando celulares de pessoas aleatórias que achavam na internet de lado, assim, não tinha uma câmera de frente, sabe? Que fosse uma, não tinha. Então, quer dizer, a gente viveu aquela emoção, a gente viveu aquilo tudo, mas talvez a gente não tenha passado essa emoção da maneira que deveria ser para as pessoas que estavam em casa e não puderam estar lá. Uhum. E aí entra uma discussão também, Panchorra, até para expandir um pouco o assunto, né? Porque o protesto já aconteceu, espero que a gente volte para a rua para pressionar cada vez mais. A gente estava falando até na live, né? Você falou, pô, o presidente Lula podia convocar e tal, mas tem a questão também muito louco, hein? Se ele convocasse o negócio, acho que ia sair de controle. Não, mas para não ficar inconstitucional ou não criar algum tipo de crime de responsabilidade, politicamente, ele é um político, né? Então ele tem condição de falar, olha, gente, a rua é de vocês, né? Fiquem à vontade, todos têm o direito de se manifestar, né? E eu estarei lá com vocês. Simples assim, como um político. Ele ele pedir assim, olha, vão pra rua contra o Congresso. Isso não pode. Porque ele vai estar usando, mas assim... Ou contra o Bolsonaro, né? Não, também não, até ele pode fazer crítica ao Bolsonaro, como ele faz em toda... Isso não é ilegal, né? Mas o lance é não passar muito do limite na fala, mas dá pra convocar sim, eu acho que seria bem legal. Mas eu acho que a gente vai ter a oportunidade, ano que vem a eleição, se ele fizer isso, eu acho que a gente vai demonstrar uma grande força ano que vem. Porque tá faltando só isso, tá faltando uma manifestação convocada por ele, eu acho que ia ser muito legal. Panchorra, a gente tá falando nos bastidores. Tem caso, aliás, parabéns ao Breno Altman, 2 puta debates lá naquele podcast Três Irmãos, um falando abertamente para um sionista sobre a questão do Estado de Israel, e outro debate para o Paulo Bilinski, cujo avô fez parte de uma divisão da SS, e ele fez ele fugir do debate quando ele viu que ele ia ser completamente estraçalhado ali. Mas eu retomo uma crítica que foi feita numa carta aberta que foi assinada pela CUT, pelo Brasil de Fato, por várias organizações de esquerda, que é o seguinte: a gente não é contra o Breno, o Jones Manuel, qualquer nome que vocês citarem aí, irem nesses debates, a gente não é contra isso. O grande problema, Panchorra, é o seguinte, e não é uma estrutura, a gente tá falando, não é uma estrutura cara, e você tem essa estrutura, inclusive... Não, assim, cara cara, não é fácil pra montar. Mas o que eu falo assim, não é impossível pro nosso campo. Não é impossível, tanto que eu já tenho uma pronta aqui, só preciso usar. Não é impossível, mas eu tenho essa estrutura aqui, por quê? Porque eu já tenho equipamentos da minha área de atuação, porque eu faço vídeo para as pessoas, mas eu vi a necessidade de usar os meus próprios equipamentos de trabalho para fazer isso aqui, porque não deixa de ser um trabalho também, né? Então, assim, a gente vai unir o útil ao agradável aí, sabe? Eu acho que ia ser muito bom. Eu vivo numa chácara, né? Tem espaço aqui e daria para fazer alguma coisa, mas independente de ser aqui ou ser em qualquer lugar, eu acho que as pessoas estão indo nesses podcasts que são geralmente organizados
pelos próprios bolsonaristas, porque só tem eles, não tem outro espaço para ir. Sim. Só tem eles. Por falta de espaço, você vai debater aonde? Só tem ele, é ele mesmo. Então, assim, o que eu quero é justamente contar com pessoas como você, Pedro, contar com pessoas, né, todas as pessoas do Meteoro, do SCM, todos os canais que tem por aí. Eu acho que a gente podia fazer uma baita de uma collab e começar a fazer não somente debates, né, porque eu também não acho que toda hora tem que ser debate. Eu acho que tem que ser entrevista também, que eu acho muito bom. Tá? Eu acho que a entrevista é diferente do digital, Panchorra? Cara... Olha, eu tenho mais prazer em ver uma entrevista ou um debate pessoalmente. Assim, será que o Jô Soares seria o Jô Soares se ele entrevistasse via tela? Será que todos os programas que a gente viu na TV até hoje teriam a mesma emoção se não fosse a... Cara, por mais que nós tenhamos tecnologia suficiente para fazer tudo hoje, home office... O presencial é uma vibe diferente, cara. É o olho no olho, é aquele negócio que você fica na expectativa de uma gafe, numa expectativa de um desentendimento ou de um debate que fique mais acalorado ali por conta de posicionamentos diferentes. Pela expertise do entrevistador em saber conduzir a entrevista. E, assim, na telinha é diferente, cara. Eu acho que é diferente. Eu acho que o tete-a-tete é bom. Eu gosto. É outro papo, né? Será que o Flow seria o Flow se não fosse pessoalmente? Acho que não. Então, assim, tá mais do que provado, né, cara? Tá mais do que provado que o presencial é diferente. Não adianta, cara. E que seria bom a gente ter, né, Panchorra, aí, com essa lógica do algoritmo e tal. A gente devia roubar um pouco essa tática da extrema-direita, né, cara? Tinha que pegar os produtos de sucesso deles e fazer os nossos, né, pô? Então, na verdade, não é roubar. É porque, às vezes, as pessoas não se habilitam, porque eles não são os primeiros a fazer entrevista pessoalmente. Já teve entrevista, Roda Viva, sei lá, 30 anos de Roda Viva, sei lá, nem sei quantos anos tem Roda Viva. Então, quer dizer, cara, programas de entrevista sempre houve, né? Mas vamos ser bem sinceros, a gente está precisando fazer um espaço físico dos canais alternativos aqui que a gente sabe, né? Tem um grupo de canais interessantes na internet que o pessoal é fiel, assinante, e eu acho que a gente está devendo essa opção para eles, sabe? Eu acho que por respeito ao próprio público que está querendo algo a mais, né? Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso e fazer uma coisa diferente aí. Não diferente, fazer uma coisa diferente do que a gente faz, não do que já existe. Exatamente. E, Panchorra, aí puxando um pouco a sardinha pro teu canal, você falou, aliás, eu queria que você mostrasse, antes da gente mudar o assunto, de que estudo a gente está falando aqui, cara? Eu montei essa estrutura aqui na chácara que eu moro, né, com a ajuda de algumas pessoas e tal, mas tá aqui, ó, deixa eu colocar aqui na tela, ó que bonitinho que tá. Olha aí que bacana, é só começar, cara. Olha aqui, isso. Ó, que legal. É uma estrutura bem do Flow mesmo, né? Com essas cadeiras confortáveis. Não, tem que ser, né, cara? Como você vai chamar uma pessoa pra ela ficar com dor nas costas na live? Não dá. Não. Assim, isso é por amor à comunicação, é pelo capricho, sabe? Eu não gosto de fazer as coisas feias, né? Mas eu tô tentando de todas as formas aqui trazer uma coisa caprichada com a minha experiência técnica, né? Eu consigo, obviamente, por eu já ser técnico há tantos anos, eu consigo eu consigo fazer tudo muito caprichado com o menor custo possível, né? Mas, qualidade vai ter, tá tudo aqui, tá visto, né? Como a minha imagem, você veja, eu não utilizo equipamentos de última geração, mas eu sei como configurar, eu sei como fazer as coisas e puxar o melhor da qualidade que eu tenho, entendeu? Então, extrair 100% de um equipamento. Às vezes o cara tem um equipamento caríssimo, mas não consegue extrair 10%, e às vezes o cara tem um equipamento que não é tão caro, mas ele extrai 100% e a qualidade vem. E aquela coisa, é o que a gente estava falando antes de entrar no ar. Às vezes tem conteúdos de esquerda com muito mais qualidade, mas a apresentação não colabora, né? Não tem a parte gráfica interessante. Na verdade, nós temos a qualidade do debate. Essa é a verdade. A qualidade do debate é indiscutível que a nossa qualidade de debate é a melhor.
Uhum. Só que, assim, até para pessoas capacitadas para fazer uma entrevista. Pô, a história que você tem, Zambarda, você já seria um belo de um apresentador. Você seria o nosso novo Jô Soares aí para, né? Não tenha dúvida, cara, mas assim, a gente precisa ter essa colaboração de todos. Eu até dei a ideia, né? Eu falei para você assim, eu não sei se seria possível isso, mas a gente poderia fazer um espaço onde as entrevistas passassem em 2, 3 canais ao mesmo tempo, sabe? Uma collab de mais de um canal, e o espaço seria um espaço do campo democrático e não um espaço somente de um canal ou de outro canal. Eu estou disposto a isso, eu estou disposto a unir forças. E uma das coisas que os bolsonaristas sabem fazer é justamente isso. Tem muitas entrevistas que eles fazem e tem muitos programas que eles fazem que são transmitidos em mais de um canal. Uhum. E é por isso que eles crescem. Então, às vezes, poxa, você está passando um conteúdo interessante num canal do cara que tem 50 mil pessoas. E esse mesmo conteúdo está passando num canal de 1 milhão de pessoas. Esse cara de 50 mil vai crescer. Entende? Acontece isso aí. E a gente precisa, cara. A gente precisa de mais gente na internet. A gente precisa de mais força para combater essa galera. A gente precisa, eu não digo nem de mais pessoas, Panchorra, mas eu acho que a gente precisa de uma estratégia, né, cara? Eu acho que a estratégia que falta é essa. Estratégico, né? Cara, eu senti assim no dia que eu tava lá no domingo, lá na manifestação, cara, eu fiquei procurando, assim, quando eu cheguei bem lá no meio, foi bem difícil de achar, bem difícil de chegar, tava muito apertado. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, cara, não é possível, cara, que não tem ninguém filmando. Eu não vi nenhuma estrutura de filmagem na frente do caminhão. Eu vi que o caminhão era um caminhão não de uma ótima qualidade, mas um caminhão médio que para aquele monte de gente a voz não chegaria com qualidade. Dito e feito, foi exatamente isso, aquela voz distorcida, tal. Eu não tô tirando aqui o mérito de quem fez, de quem estava lá, porque eu também estava lá. E eu estava orgulhoso de estar lá, né, para combater toda essa podridão da nossa política. Mas, cara, não adianta, cara. Não adianta. Você pode ter o mel mais gostoso do mundo, mas se a tua entrega desse mel é um pote transparente com aquela cor de mel dentro, qualquer outro mel se equipara ao seu. A pessoa vê primeiro o rótulo. Se ela vê um rótulo mais bonitinho no mel de menor qualidade, ela vai pro que tiver o rótulo melhor. Não é à toa que a gente faz thumb aqui, que a qualidade das thumbs nos vídeos modifica totalmente o teu vídeo. Ele pode ser muito mais acessado por uma thumb, que nem sempre o conteúdo é compatível com aquela thumb. Então, o cara que faz a thumb melhor tem a preferência no clique, né? Então, isso não é uma coisa que eu tô inventando, é uma coisa que é óbvia, né? Para a própria internet, nas regras do próprio YouTube, por exemplo. Sim. É uma coisa que, infelizmente, né, aquela coisa, eu gostaria que a gente não tivesse clickbait na internet, mas a lógica é essa, a gente é uma economia de atenção, você está disputando com cachorro, com TikTok, com Instagram, Exato. com um monte de rede plataformizada, em que, cara, você precisa se destacar de um jeito que não seja, é o que você falou, é só ligar a internet, uma câmera e ficar aqui falando e falando. Esse conteúdo é muito, muito fácil de ser entregue, né? Sabe qual o lance também? Porque assim, você está numa prateleira e você não conhece o que tem dentro de cada produto. Então você já vai naquele... Então a primeira coisa é ter qualidade na entrega. Qualidade de imagem, qualidade de som, qualidade de estética. Isso tudo já é importante. Depois... Você tendo o melhor conteúdo, você consolida. Porque a pessoa vai estar acostumada com a tua estética na hora de clicar e ela vai falar, poxa, sempre que eu clico aqui tem um bom conteúdo. E ela volta. É só isso que a gente precisa. E bom conteúdo, cara, a gente não precisa mais lutar por isso, porque a gente tem. Assim, quem tá com a verdade tem o melhor conteúdo, a gente tá... Logicamente que esses caras têm os lunáticos dele, que são mais estridentes e tudo mais, mas a gente pode fazer uma coisa que fure a bolha, cara. Eu tenho certeza. Porque a gente pode trazer pessoas que nem sempre são queridas pela ala democrática, mas extrair dela uma boa entrevista, extrair dela boas informações, fazer daquele ambiente ali um ambiente interessante para a pessoa refletir, colocar um pouco de pimenta nessas entrevistas, entende? Então é por isso que eu sempre digo, já não é a primeira vez que eu te falo, não é porque eu tô aqui com você, eu já disse que você tem essa qualidade, você poderia fazer isso, como tantas outras pessoas poderiam fazer. A gente só precisa iniciar. A gente só precisa tomar um café.
Uhum. Isso ele não me perdoa. Ele não me perdoa. Tudo começa por um bom café, né? Bom café, exatamente. Ó, você tem que parar pra pensar o seguinte, que assim, ou eu tô te enrolando, que eu realmente quero fazer isso, ou eu tô te enrolando mesmo porque eu não tô confiando. Mas eu confio Aí em eu vou ti. fazer. Aí quando você vier aqui, quando a gente conversar direitinho tudo, e caso você tope, né? Como a gente pode incluir várias outras pessoas nesse projeto, aí a gente vai ter que decidir se tu vai fazer as entrevistas de paletó ou de camisa. Eu tenho os dois. Então. E aí, o paletózinho é bom, legal, hein, cara? Paletózinho, Legal. paletózinho. Eu sou assim, eu sou jogado, ó. Eu não gosto de paletó. Não, é bem melhor, né? É que é uma merda, assim. Meu problema com paletó é o seguinte: você tá no dia a dia, não é todo dia que você quer vestir um paletó, mas Nossa, tá, não, horrível, né? algumas eu me preparo. Flávio Dino tava de paletó, me tô organizei ligado. mais e tal, e você faz. Mas é uma coisa interessante, Nós né? temos que mudar alguns hábitos nossos também, porque às vezes a gente também se. Sem perder a personalidade, é o mesmo Pedro tal, mas é você se fala pra entregar, mas né? muda, né, cara? Mas muda. Quando você fura a bolha, dá uma mudadinha, né? Dá uma mudadinha, o estilinho. É que nem eu gosto muito do Reinaldo Azevedo, porque ele também tem uma estética dele, sabe? E eu acho legal isso, que é dele, então ele tem o estilão dele, aquele chapéu. Então assim, ele precisava disso? Não precisava, porque o que é bom dele é o conteúdo. Mas faz diferença isso que ele faz? Faz. É um personagem. Faz diferença. Exatamente, ele tá ali, pá! Quando tu bate o olho, se tu não enxergar a cara dele e ver a boina, tu sabe que é ele, cara. Não interessa. E nem você com esse cabelo aí, o Kiko fica pegando o seu pé, mas é a sua personalidade. Você é o cara do rock, você é o cara da produção. Você é Exato. Tem gente que não sabe o meu nome, mas fala, pô, eu gosto do canal do cabeludo lá, tal. Quando eu fui lá no domingo, mó galera me reconheceu e eu tava com o cabelo preso ainda, mas às vezes eu faço com o cabelo preso, né? Uhum. E o pessoal falou, caramba, cabeludo, eu te vejo na internet, entendeu? É legal isso. Então é bacana. Tudo vale, cara, tudo vale. A gente precisa começar. Exatamente. Vitor, falando em começar, cara, a gente conversou isso na Folha Democrata, mas queria trazer um pouco disso no Meteoro. Você tem um canal que... E aí o tamanho não importa, porque você tá crescendo também, tá no processo de crescimento, mas com seus 80 mil inscritos, você já chacoalhou até a toda poderosa Auriverde. Como é que é isso, cara? De trazer as notícias. Foi assim, um poço sem fundo, né? Apesar de eu tô agora com 80, acho que eu tô chegando em 85 mil seguidores, mas eu tenho feito entre 800 e 1 milhão de views, né? Então assim, às vezes a pessoa fala em número de seguidores, mas o que vale mesmo é o quanto você consegue grudar as pessoas na tela, né? E o tempo, né? E eu tô com uma taxa de retenção lá muito alta, né? Acho que é mais de 30, quase 40%, que é bastante, né? Bom. 30 e poucos por cento. Então, o próprio cara do YouTube lá que assessora a gente, eu não sei se tu já foi assessorado pelo pessoal do YouTube. Sim. Eles dão um assessor, né, pra te ajudar e tal, e ele falou que é boa a taxa de retenção. Mas o que acontece, cara, eu decidi fazer isso porque eu já brigava com os caras antes do 8 de janeiro. Eu acompanhava os acampamentos e eu ficava pegando câmeras e transmissões de pessoas dos acampamentos, já desde 2022. O canal que eu criei, acho que eu criei ele em 2021, acho. 2020, eu não lembro exatamente. E aí o que acontece? Eu comecei a mostrar as coisas e os bolsonaristas, às vezes eu ficava com lives com 2.000 pessoas, e os caras me xingando. Seu comunista de merda, desculpa o palavrão. Seu comunista de não sei o quê, seu traíra da pátria, você não tá aqui com a gente. Eu falei, meu irmão, vocês vão ser presos, cara. Pô, o Bolsonaro sancionou a lei em 2021, cara. A gente tá em 2022, vocês estão aí na frente de quarta, vocês vão ser presos. Aí eu explicava a lei, eu sempre gostei de direito, ficar explicando a lei. Eu gosto de direito porque eu já me ferrei muito na justiça. Então, eu gosto de direito por causa disso. Até hoje, né, sou perseguido, né? Mas, assim, e aí o que acontece? Comecei a fazer isso. E aí os bolsonaristas começaram a conhecer o meu canal e começou a encher de bolsonarista meu canal também. Então ficou com muito bolsonarista meu canal. Mas eles iam lá pra ficar me contradizendo. E eu tive a ideia de deixar o telefone na tela para as pessoas ligarem ao vivo. E aí eu comecei a atender telefone, comecei a debater com os caras por telefone. E comecei a falar para eles a realidade e tal.
E aí saía várias pérolas, né? Teve uma mulher lá de quase 80 anos que ela ficou 1 minuto e meio me xingando sem parar. Assim, tipo assim, de todos os nomes que você imagina. E eu fiquei aqui só escutando, assim, ela me xingar e eu fiquei parado, assim. Aí quando ela terminou o xingamento, eu falei, agora eu posso falar? Ela, pi, desligou o telefone. Então esses foram os vídeos que viralizou e tal. E aí eu vendo tanta mentira, depois do dia 8 eu já sabia que o pessoal ia ser preso, eu transmiti o dia 8 ao vivo, com várias câmeras de várias pessoas. E aí, cara, depois comecei a ver os advogados, né? Os advogados falarem na televisão que era tudo uma grande farsa. E aí eu comecei, depois dos primeiros casos que foram no plenário do Supremo, o Supremo parou de transmitir as audiências de instrução, né, dos condenados lá no Supremo, porque os advogados atacaram. Você lembra disso, né? Que uma advogada chorou, o outro falou que o povo não gostava deles. Aí foi pro ambiente virtual. E aí eu comecei a baixar. Eu fiz o meu cadastro no STF e eu comecei a baixar as audiências de instrução. E aí eu descobri que, na verdade, não tinha nada de errado com as audiências. Tava tudo certo e os caras que invadiram mentiam. Aí o que eu fiz? Eu colocava a audiência de instrução e deixava todas as provas aqui. Aí o cara falava um negócio, eu mostrava a prova. Colocava um negócio, eu mostrava a prova. Aí ele falava, eu fui lá pra passear. Aí tem um vídeo do cara falando assim, tomamos o poder, vamos te colocar de volta, Bolsonaro. Tipo assim, bizarro, tudo mentira, entendeu? Aí bombou o canal, cara. Aí, porque ninguém tinha isso. Eu fui o primeiro, na internet inteira, nunca ninguém tinha colocado uma audiência de um preso do dia 8 de janeiro no ar. E eu coloquei, aí começou a perseguição. Os advogados do pessoal do dia 8 começaram a... isso aí é uma matéria do Intercept. Do Intercept, né? Baseado no seu material. Isso, não, eu que conversei com ele diretamente, né? Ele fez tudo baseado no meu material. Eu também descobri que os advogados dos foragidos do dia 8 de janeiro, eles financiam os foragidos lá fora. E aí eu botei todas as provas, consegui vídeos, eu pegava as transmissões ao vivo que os foragidos faziam, e teve um dia que eu peguei esses foragidos aí falando, né? Olha, eles falando o nome dos advogados. Advogado tal, advogado tal, advogado tal. Eles que bancam nossos aluguéis aqui. Eles que dão o dinheiro pra gente comer. E isso é crime, né? O problema disso é que é crime, né? E isso aí chama favorecimento pessoal, né? Eita, não voltou aqui minha câmera? Peraí, no meio de um processo desse tipo, né? Exato, então foi meio absurdo, né? Então, quer dizer, eu descobri muita coisa. E eu fui lá em Brasília, denunciei eles todos, e aconteceu isso, cara. E aí eu fiquei agora famoso no meio dos bolsonaristas, porque eles acham que eu sou inimigo deles porque eu fico delatando eles. Mas, na verdade, eu faço um papel jornalístico e eu fui a única pessoa que avisou eles todos os dias, avisava eles todos os dias na minha própria live, onde 2.000 bolsonaristas acessavam só pra me xingar. E eu falando pra eles por telefone, quando eu atendia, eu falei, saiam daí, vocês serão presos, cara. Saiam daí, vocês vão ser presos, tá aqui a lei. Eu mostrava a lei, botava a lei na tela. Falei, o Bolsonaro não tá aí porque ele sabe que vocês vão ser presos. Nenhum deputado vai aparecer aí porque eles sabem que vocês vão ser presos. Tanto que os deputados nunca apareceram lá. Porque eles sabiam que era crime, porque foi a própria bancada do Bolsonaro que votou também, junto com quem fez a criação das leis, e o Bolsonaro, o Bolsonaro em 2021 sancionou as leis dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, contra a soberania nacional, né? Então é isso, cara, tipo assim, eu estive por dentro disso tudo e tô até hoje, né? Aí um assédio judicial, já me colocaram aí acho que uns 20 e tantos processos, e os processos falando que, eu estou fazendo chacota com um preso do 8 de janeiro. Mano, que chacota, cara. O cara vai lá, na frente da juíza, faz uma boquinha mole, na boca dura, lá dentro do Supremo, quando tava tudo quebrado, boca dura. Xinga o Alexandre. Cabeça disso, cabeça daquilo. Aí, quando chega na frente do juiz, eu até coloco na minha live, eu coloco lá uma foto do Barbosa, sabe? Lembra o Barbosa? Barbosa. Então, eu boto a cara do Barbosa porque é essa carinha que eles fazem na frente do juiz assim, ó.
Ah, não, eu fui lá pra... eu tava passeando, eu queria conhecer a obra do Niemeyer. Tipo, os caras destruindo a obra do Niemeyer, tá ligado? Tipo assim, cara, é muita cara de pau, né? E eles acham... Eles deviam me agradecer, na verdade, né? Porque eu falei, olha, eu falei pra eles que eles iriam ser presos, eu falei, saiam daí, vocês vão ser presos. E outra, eu sempre falei pra eles, a única chance de vocês diminuírem as próprias penas é agora, com todas essas provas que vocês criaram lá, assumindo os crimes, porque tem no Código Penal que a confissão, ela atenua a pena. É o único jeito. Aí eles foram pra lá enfrentar a justiça e, em vez de assumir os crimes, eles pioraram a situação porque tentaram enganar ministros do STF. Como se os caras fossem otários, né? E acreditar num papinho deles, cara. Então é isso, cara. O canal é basicamente isso. O canal, logicamente que eu não falo só sobre o 8 de janeiro, eu falo sobre todas as pautas, como o Meteoro faz, como o DCM faz. Só que o que eu faço? Eu faço live de 3 horas e as 2 primeiras horas geralmente eu dedico a temas variados e eu deixo a última hora da live para mostrar um caso do 8 de janeiro. Uhum. Que aí você destrincha. Teve um caso, Panchorra, até talvez seja o caso depois da gente marcar uma segunda conversa, de um dos foragidos, dos réus do 8 de janeiro, que se passou por uma pessoa trans sem ser, né? Você chegou a conversar Cara, com isso, né? Então, é o seguinte, isso aí foi bem, é um caso bem complexo, porque ele era chamado pelo nome masculino por todo mundo, tanto pela família, quanto pelos caras que foram com ele no 8 de janeiro. Ele mesmo assinava as coisas com o nome masculino, mas na hora de fazer a audiência de custódia, quando ele foi preso, ele falou que queria ir para um presídio feminino porque ele era trans. Só que, pô, ele era trans, ele era uma mulher trans, mas estava de bigode, cavanhaque, barbona. Então, assim, eu fiquei um pouco confuso, porque eu falei, caramba, ele é trans, mas, tipo, mulher trans, né? Ele não é um homem trans, né? Então, ele é uma mulher trans. E eu falei, poxa, minimamente, ele tinha que estar numa fase de transição e tal, ele tinha que exigir que tratassem ele sempre pelo nome. E a matéria que eu peguei dele foi numa matéria de um jornal bolsonarista, extremamente bolsonarista. E o jornal que fez a matéria dele, inteirinha, que foi baseada nessa matéria que eu trouxe o caso dele, simplesmente tratava ele com o nome masculino. Então, o que eu acho, o que me deu a impressão de ser, é que ele fez o processo documental de nome social para lacrar na internet, entendeu? Para usar isso para lacração. E ele conseguiu lacrar, porque ele foi tratado com esse nome na audiência de custódia. E parece que... Não, e o que parece é que ele foi pro presídio, e eu acho que quando descobriram isso, parece que, eu não sei se abusaram dele, eu não sei o que fizeram lá, que botaram até uma parte do processo dele em segredo de justiça, porque parece que ele foi agredido lá dentro. Então eu não sei se foi por conta disso, do nome dele ter sido... Mas é um caso bem complexo. Eu tô com todos os documentos aqui, eu tenho todas as provas, tenho a parte documental e vou continuar acompanhando. Mas é um caso... Cara, tem cada caso lá que você não acredita. Agora eles estão colocando a foto de uma senhora com olho roxo, né? E falando que ela foi agredida dentro da Papuda. E eu descobri tudo e desmenti tudo no meu canal. Ela não foi agredida na Papuda por guardas, por nada disso. O que consta lá no relatório e o que consta de uma carta de próprio punho dela, ela explicando os fatos, é que ela parece que delatou alguma coisa de uma outra presa. Aí a outra presa, quando chegou na cela, deu um soco no olho dela. E a própria penitenciária disse: a senhora está segura aqui? Quer que a gente transfira você para outro lugar? Ela, não. Isso aí foi um caso isolado. Eu estou bem e eu me sinto seguro aqui nessa ala porque os policiais me tratam bem. Totalmente diferente do que os advogados alegam. Inclusive, uma das advogadas está sendo investigada porque ela não poderia ter tirado aquela foto ou um print da tela numa audiência de uma presa, né? Então ela pegou aquilo ilegalmente e agora ela está sendo processada pelo próprio presídio. Entendi.
Nossa, Quando você muita olha coisa. quando você olha esses depoimentos e esses absurdos, você vê a importância do trabalho do Supremo Tribunal Federal e do Alexandre de Moraes, e eu te pergunto, eles vão tentar dar golpe de novo? Cara, é assim, o trabalho, eu fiquei impressionado, tá? Porque imagine que eu já abri mais de 400 processos, já mostrei mais de 400 processos, eu conheço mais de 400 processos. Eu acho que eu sou a pessoa do Brasil que mais conheço os casos do dia 8, porque eu sei até eu já tô decorando o nome das pessoas, já sei quem é, quem tá lá, quem não tá. Que é Porque sinal que são, você assim, estudou o negócio. não, deu muito trabalho. E eu fico horas mostrando ali os casos, vejo, né? Então o que acontece? O que eu mais fiquei impressionado foi o trabalho da Polícia Federal. Tá? Que foi o trabalho mais, assim, absurdo. Eu não imaginei que o Estado brasileiro tinha capacidade de prender tanta gente com tanta prova. Cara, tem gente que não se filmou, mas pegaram a impressão digital do cara, pegaram o DNA do cara. Entende? Assim, é um trabalho muito top, assim, absurdo. E no STF, ao contrário do que todo mundo fala, eles não foram somente... só não foi a turma do Alexandre de Moraes que está condenando essa galera toda. A primeira centena de casos, eu não sei quantas dezenas de casos, primeiro foram julgados no plenário do Supremo Tribunal Federal. E depois que dezenas ou centenas de casos foram julgados no plenário, eles utilizaram a mesma jurisprudência, né, totalmente consolidada, e levaram isso para a turma, porque senão o pleno não ia trabalhar, não ia fazer outra coisa, né? Ia ficar só julgando gente do 8 de janeiro e não tem nenhuma condição. Então, cara, o trabalho do STF, da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral foi um trabalho que eu não pensei que eles tivessem capacidade para isso, por conta da quantidade de pessoas e a quantidade de detalhes de todos os processos. É muito processo. Que também cai por terra aquela alegação de que foi tudo numa baciada, que não teve a individualização. Não tem nem como, porque os inquéritos eles começaram no gabinete do ódio do Bolsonaro lá atrás. Sim, não, e outra coisa... É uma investigação muito longa. E no dia 8, eu tô falando especificamente do caso do dia 8 de janeiro, todas as pessoas tiveram suas condutas individualizadas, porque elas individualizaram suas próprias condutas com os próprios telefones. O telefone provava, primeiro, a geolocalização, então tem a geolocalização do telefone do cara, dá pra ver se ele entrou em cada prédio, então não tem como correr disso, porque mostra o caminho que o cara fez. Aí tem as câmeras de dentro dos lugares, do Supremo, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional, e tem as imagens, falas e postagens dos próprios condenados. Então, tem tudo extremamente individualizado e com excesso de provas. Agora, sobre o novo golpe, que na verdade não é o novo golpe, o golpe continua, tá igual. Qual o problema? Quando eu comecei a perceber isso, quando eu tava lá pelo 100º caso, eu comecei a falar isso na minha live. Eu falei, gente, o golpe não acabou, vai ter outro golpe de novo. Por quê? Porque nenhuma dessas pessoas, principalmente aquelas que fizeram o acordo de não persecução penal, que foram presas no 9 de janeiro e não no 8, elas simplesmente estão dando entrevistas. Eu já mostrei algumas entrevistas, inclusive no próprio DCM. Eu mostrei a entrevista de uma mulher falando assim, o cara perguntou para ela, o que você achou do acordo de não persecução penal? Você teve que fazer aquela aula sobre democracia. O que você acha? O que você sentiu? Ela assim, eu senti ódio. Eu tô com muito mais ódio do que antes. Putz. Ela falou isso numa entrevista, cara. Ela usando tornozeleira. Tá nem aí, tá ligado? O pessoal não mudou nada. E ela continua atacando o Alexandre de Moraes. Ela assinou o acordo de não persecução penal. E quando você assina um acordo de não persecução penal, você... tecnicamente você tem que assumir o crime, né? Você tem que confessar o crime. Mas se você não confessa o crime só da boca, você confessa o crime porque é uma atitude sua, mas eles têm as provas de que você cometeu.
entende? É só para você colaborar e falar, não, vamos terminar o assunto por aqui e tal. Então isso tudo aconteceu, cara, eu tô muito impressionado com tudo isso. E eu tô aqui para dizer, gente, que eu não acho que a justiça é perfeita, até porque eu já tive muitos problemas na justiça, tenho até hoje, e em coisas que eu acho extremamente absurdas. Porque todo jornalista, para quem não sabe, todo jornalista tá envolvido em um processo, tá? Não tem jornalista que não tem processo, gente. Não existe, tá? Eu acho que o único jornalista que não tem processo é o jornalista que não trabalha. Como jornalista. Porque se você tiver trabalha... Se você trabalha, tá com a cara aqui, velho, você vai levar processo, não tem jeito. Por mais esdrúxulo que seja. Pra vocês terem ideia, eu tenho processo de gente foragida. O cara tá foragido. Foragido, cara. O foragido acionou a advogada dele aqui no Brasil, que é essas advogadas que vão falar mentiras aí em todo lugar. Confunde pequeno príncipe com príncipe, né? Exatamente. E ela me processou. E eu tive que responder. Perdeu, né? Claro. Mas assim, foram só de foragidos, acho que foram 5 processos de foragidos. E os outros todos presos, né? Então, quer dizer, assim, tô respondendo ainda. Acho que de uns 20, acho que já ganhamos eu não lembro se já tá em 7 ou 9. Mas, cara, e a dor de cabeça disso, o constrangimento, a ansiedade que a gente passa, sabe? É uma merda, entendeu? Mas é porque a justiça aceita qualquer coisa, cara. Principalmente no crime de injúria, que eu acho o crime mais absurdo do planeta. Sabe? Por quê? Porque o crime de injúria, cara, qualquer um pode impetrar um crime de injúria. Por exemplo, o crime de injúria, ele consiste na honra subjetiva. É o que você pensa sobre você mesmo. Aí eu falo, pô, o Zambarda é meu bobão. Injúria. Pronto. E ganha. Porque eu chamei de bobão. Eu acho que o único crime que teria que ter, os únicos 2 crimes que teriam que ter com relação a crimes contra a honra é a difamação e a calúnia. Porque tem fatores concretos. A difamação é que eu falo assim, olha, eu sei que o Zambarda é um cara que não segue a lei e ele costuma fazer tal coisa. Eu estou difamando, eu estou te difamando, publicamente difamando. Agora, eu não estou atacando tua honra subjetiva. Eu falo assim, o Zambarda é chato, injúria. Sabe? Tipo assim, bizarro, assim, negócio, sabe? Então, assim, o Vitor é um babaca, injúria. Entende? Eu nunca processei ninguém porque eu acho isso uma canalice, né? Então eu não vou fazer o que eu não quero que façam comigo. E o crime de calúnia, né? Quando você imputa um crime definindo o crime, né? Por exemplo, um cara falou que o Vitor trafica e ele utiliza o carro X na hora tal e trafica e ele vai na casa de fulano. Então tá descrevendo o crime. Aí é uma calúnia. Então esses aí sim, agora o de injúria, cara, é o que dá mais problema a injúria. É o que dá mais processo. E injúria é crime, né? Total. Esse que é o problema. Você tira o réu primário, né? Panchorra, meu querido, esse papo vai longe, temos muito ainda. A gente vai fazer um especial sobre os réus do 8 de janeiro. Vou te chamar pra gente conversar. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar, meu querido? Não, cara, é só isso mesmo. A gente precisa se unir. Eu vou tomar o café começar. Com você. Não, isso aí eu já desencanei. Tá na tua mão agora. Não vou mais te cobrar, não. E a coisa rápida, né? Coisa rápida. Pra chegar na tua casa aí, 15 minutinhos tá aí. Então é isso, querido. Então, obrigado pelo espaço. Quero mandar um beijo para todo mundo aí do Meteoro. Obrigado a todos, adoro todos vocês. E mais uma vez, quando quiserem contar comigo aí, falar sobre coisas do dia 8 de janeiro, qualquer outro assunto, estou à disposição. Obrigado, querido. É isso aí, gente. Vitor Panchorra aqui com a gente. Vitor, se cuida, meu querido. Melhoras aí para as questões de saúde. Tô meio zoadinho, mas vai passar. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Vitor Panchorra aqui no Meteoro Brasil. Vamos trazer a vinheta de encerramento. É isso, gente. Vida longa e próspera, turma. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.